Entendendo a Bíblia em boa companhia e Noé, o salvo que salvou. Sim, quando nós estamos diante da promessa, a aliança eterna de Deus, nós também somos salvos e também salvamos. Esta é a mensagem de hoje do Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, diariamente com você. Não perca também 5 minutos, entende? Agora há pouco, o resumo desse programa. Agora, com Deus, nós vamos compreender melhor a sua palavra. Por isso oramos. Senhor Deus, estamos diante de Ti, com todas as promessas da Tua aliança, firmes e fortes pelo Teu Santo Espírito. Peço que abençoe a todos os que estão ouvindo, para que, como Noé nesse mundo, tragam a salvação para um mundo que está em desespero. Um mundo que está com esperança na Tua graça, na Tua salvação. Abençoa todos que estão ouvindo, de forma que sintam o seu poder na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Cada vez que nos debruçamos no estudo da Bíblia, nos maravilhamos ainda mais com a interligação entre os versos, os capítulos, os livros da Bíblia. A mensagem é uma, é única, é a aliança de Deus com o homem. O objetivo é a minha, é a tua salvação. Por isso, Noé está registrado em Gênesis capítulo 6, verso 9. Noé era o homem justo, íntegro entre o povo de sua época, e ele andava com Deus. Por isso, foi salvo. E você é justo, íntegro ante dos homens e anda com Deus? Não te desespere. Veja só que também Noé fracassou. Noé capítulo 9, versos 20 e 21. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Verso 24. Quando Noé acordou do feito do vinho, descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito. A história de Noé aqui parece um pouco com a história de Ló, que embriagou-se também e depois foi estuprado pelas suas 2 filhas, trazendo assim uma geração de perversos. Diante da salvação, nós devemos nos manter firmes, mas não se desespere. Cristo é o que faz novas todas as coisas, e é Ele quem apresenta a você e a mim diante dos tabernáculos celestes, dos concílios celestiais onde Satanás nos acusa, assim como acusou Jó. Ele nos apresenta como justos, íntegros diante dos homens, porque vivemos a vida de Jesus. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. É a sua vontade que impera na minha vida. E quando fracassamos, não temos desespero, porque temos um advogado junto ao Pai. Paulo explica, é Cristo Jesus que é o nosso advogado. O Espírito Santo também advoga dia e noite por nós, instigando o nosso coração a servir ao Pai. Veja, aqui Noé mostrou benevolência diante do Senhor, capítulo 6, verso 8. Lemos em capítulo 6, verso 5, o ímpeto do Senhor, do desespero dele diante de ver a serpente, animal lindo que ele havia criado, com asas, laivos dourados, um animal o mais belo do paraíso. E agora ela se transforma na feição de Satanás. E ele lança então a maldição: pó comerás todos os dias da tua vida, sobre o teu ventre rastejarás. Veremos outros versos da Bíblia que mostram que até nos céus ela comerá pó. Por isso, nós estamos diante do vencido Satanás. Não precisamos ser derrotados por ele. Temos um Cristo Salvador que a todos os maus está imposto em juízo. E você está posto na graça, porque aceitamos a graça e a misericórdia do nosso Deus. O Senhor viu, capítulo 6, verso 5 dos Gênesis, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Esse arrependimento, portanto, não é o arrependimento daquele termo comum que estamos acostumados, de ter vontade de não ter feito. É um arrependimento de compaixão, de empatia, pois aqui fala claramente, cortou-lhe o coração, a situação em que estávamos vivendo. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais. Por quê? Porque os animais passaram também a ser feras perversas, destruindo os outros pequenos animais, e com tristeza contemplamos agora os
carnívoros, as feras, destruindo as pequenas e belas criaturas de Deus. O que era belo precisa ser restaurado. Arrependo-me de havê-los feito. E agora vamos comparar com Isaías, capítulo 65, 25, e também com o capítulo 11, verso 6. No capítulo 11, versos 6 a 9, nós lemos: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e a criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos. O leão comerá palha com o boi. Então não veremos mais a crueldade dos animais, porque através de Noé, que foi salvo todo o planeta Terra, os homens, a geração, pela sua obediência, ele foi salvo. Por sua graça diante de Deus, ele salvou a sua família e também os animais. E agora vem a restauração final, onde Jesus fará nova todas as coisas. E o principal: a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. Quem é as criancinhas senão Eva, a humanidade que foi seduzida e enganada por Satanás? A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Isso nos faz lembrar Eva, a inocente, e também nos faz lembrar o que foi feito da serpente em Gênesis capítulo 3, verso 13, que lemos. Gênesis 3, e leio 13 e 14. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. A serpente que enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastrejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Pó comerás todos os dias da sua vida. E depois Gênesis 2, 23, explica também a seguinte situação: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. A mulher foi tirada do homem, da imagem e semelhança de Deus, mas ao provar do fruto, ser enganada pela serpente, toma os laivos da serpente. Os laivos dourados, belos da serpente, agora passam a ser o pó rastejante. Fomos feitos pó, a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, porém o pecado nos faz tornar ao pó. Ao pó tornaremos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós estamos destituídos da glória, mas não da graça. O texto é bem claro: a glória de Deus não consegue mais vivificar o homem enquanto paira o pecado, porque nós nos escondemos da graça, da proteção divina. Então, nós vemos que Isaías capítulo 55, verso 3, foi feita também uma aliança com Abraão. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Então, veja que essa fidelidade de Deus, ela é de bênção. Diz um pouco antes aqui em Isaías 55, verso 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. O melhor da terra, a melhor refeição, aquilo que Ele tem preparado para os justos, para os bons. Depois nós vemos Isaías 65, verso 25. Isaías 65, verso 25 garante: o lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como boi. Mas o pó será comida da serpente, ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte. Percebem a ligação do Gênesis capítulo 3, 19, Isaías 11, 18, Gênesis 3, 15, eu esmagarei a cabeça da serpente. E então, quando o mal terminar nessa terra, nós estaremos diante do Senhor, do reino da paz, da glória, o reino de Deus. E então a serpente lá nos céus continuará comendo o pó da terra. Todos os animais voltarão a comer o pasto, aquilo que nos foi dado. De toda árvore que der semente, dela comerás. Depois do pecado, as folhas servirão para a nossa saúde, as ervas do campo também te dou. Depois do pecado, a carne. Depois do dilúvio, a carne introduziu o coração do homem e foi então permitida. Mas lá nós voltaremos a comer daquilo que é santo, do maná de Deus, da providência de Deus através das plantas. Os animais serão deixados em paz, e a serpente não mais provará do fruto da árvore do mal. Ela rastejará e comerá pó sob o seu ventre todos os dias da eternidade, para lembrarmos que da serpente veio o vil pecado. Não lembraremos mais das coisas ruins, mas a serpente estará lá, e nós testemunharemos da vitória de Jesus.
do grande Salvador que nos leva deste mundo para um mundo que está por vir, um mundo que ele tem preparado. Porque ele disse, vou preparar-vos lugar. E embora todos pecaram, estejam destituídos da glória, ele nos trouxe a graça de Deus. Está vivo em nós e através de você a transformação, o maior milagre se manifesta na Terra. E o universo contempla esse espetáculo, o espetáculo dos seres humanos novamente feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, terminando o estudo de hoje para a nossa lição, a palavra graça ocorre pela primeira vez nas Escrituras, nesse texto de Gênesis 6:8, e claramente possui o mesmo significado dessa palavra nas ocorrências do Novo Testamento, em que é descrito o favor misericordioso e merecido de Deus, exercido com os pecadores, e não merecem. Os pecadores que não merecem. Portanto, precisamos entender que, por mais que Noé fosse íntegro e justo, ele ainda era um pecador que necessitava do favor imerecido de Deus. Não era diferente de qualquer um que busca sinceramente obedecer ao Senhor. Você busca, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Será que as pessoas poderiam dizer como Noé, sou justo e íntegro e ando diante de Deus? Nenhum de nós pode afirmar isso, a não ser quando nos recobrimos da glória, da graça de Jesus. E então nós estamos de novo com o rosto brilhando como o de Moisés diante do universo. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Não rejeite, se hoje ouvires a sua voz, não rejeites o seu apelo. Ouça o apelo do Espírito Santo. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. A vontade de vencer o pecado vem de Deus e a vitória vem de Deus, do Espírito Santo, do sacrifício de Jesus que nos empoderou para isso. Assim, diariamente você curte, assiste, 5 minutos vem e entende o resumo deste programa. Daqui a pouquinho também, logo mais todos os dias, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, para que nós possamos subir a escada de Jacó, compreendendo mais e mais a palavra de Deus e sendo abençoados dia a dia. É o que eu peço para Deus, para você, para minha família, para todos os que amam. Que Deus te abençoe e te guarde em todos os teus caminhos.